Olá, querido amigo, querido irmão, graça e a paz de Cristo Jesus a você que me assiste. Em virtude desse momento atual, não apenas regional, mas mundial, com a pandemia do coronavírus, nós estamos infelizmente separados geograficamente uns dos outros, mas queremos manter a conexão da Igreja de Cristo, de uma igreja local, através dos meios de comunicação e da tecnologia que nós temos à nossa disposição nesse momento. Em virtude disso, então, toda aquela série que nós estávamos desenvolvendo juntos nos nossos cultos públicos aos domingos, intitulada Paracaléu, encontrando o consolo de Deus em meio aos males da alma, nós vamos transformar agora em meditações diárias. E então, nesse sentido, eu gostaria de convidar você, mediante a todo esse movimento mundial, a pensarmos juntos, à luz da palavra de Deus, em palavras de esperança. A expressão para significa ao lado de, é uma expressão de origem grega, e kaléu é um verbo que significa chamar, convidar. Convidar para estar ao nosso lado, para estar ouvindo uma palavra de esperança. E nesse sentido, eu gostaria de convidar você a meditar comigo hoje, de uma forma muito breve e objetiva, no texto que se encontra em Jeremias capítulo 10, verso 23. Esse é um texto que mostra que o nosso Deus ele é soberano. E não existe momento talvez mais oportuno como esse em pensarmos juntos a respeito da soberania de Deus, a respeito do seu governo na história da humanidade, a respeito de tudo aquilo que ele está fazendo. O coronavírus não pegou Deus de surpresa. O coronavírus pode ter surpreendido a mim e a você, aos brasileiros, americanos, aos latino-americanos, mas ele foi pensado e planejado e Deus tem o controle dele por trás de todas as coisas. E Jeremias capítulo 10, verso 23 diz o seguinte para mim e para você. Tenha atenção a essas palavras do profeta Jeremias, séculos atrás, milênios atrás, que ele pronunciou para a nação de Israel. Ele diz assim: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Não está na esfera da atuação ou do governo humano a escolha dos seus passos, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Certamente Jeremias tem em mente aqui o que ele deixa registrado em sua obra, no capítulo 1, verso 5, relacionado ao seu chamado, que desde o ventre materno da sua mãe, Deus já havia convocado ele para um determinado propósito específico. E é nesse sentido que eu quero dizer a você que me ouve e que me assiste, que o nosso dia a dia, que a nossa vida, ela foi traçada por Deus antes da fundação do mundo. Ela está debaixo do governo soberano de Deus. Eu sei, ó Senhor, essa expressão da oração de Jeremias, que não cabe ao homem determinar o seu caminho. Você e eu estamos hoje num contexto que nós chamamos de isolamento ou de quarentena. Essa é uma expressão atual para uma expressão similar que já existia há milênios atrás, chamada sitiada. Israel foi sitiado pelo povo de Nabucodonosor, pelos caldeus, pelos babilônios. E Israel também estava numa quarentena, não em função de um vírus, de uma gripe, mas um isolamento em que Israel todo foi encurralado por causa da opressão pagã do povo da Babilônia. E a pergunta é, o que nós devemos fazer diante disso? A resposta é confiar. Essa é a oração que Jeremias nos oferece no seu livro, dizendo: Eu sei que não cabe ao homem, não cabe a mim ou a você, determinar o nosso próprio caminho. Deus tem o controle da história em suas mãos. E nós esperamos em Deus que essa pandemia, daqui a algumas semanas, talvez meses, passa e isso fique apenas como lembrança. E nós possamos sair dessa situação, talvez até mais forte de como entramos nela. Querido ouvinte, querido amigo, querido irmão que me assiste, eu quero deixar a você uma palavra de esperança, um convite que Jeremias nos ofereceu
e que Jeremias séculos atrás ofereceu à nação de Israel. Confie naquele que é capaz de determinar o caminho de toda a humanidade. Confie naquele que, sendo bom, perfeitamente sábio, misericordioso, tem o controle da história de toda a humanidade na palma das suas mãos. Confie naquele que traçou o fim desde o começo. Se não há o que nós possamos fazer por nós mesmos, então descansemos, repousemos, confiemos naquele que tem o controle de toda a história. De maneira que eu quero deixar a você uma palavra nesse momento de esperança. Qual é o meu papel e o seu papel? O nosso papel é de termos os cuidados necessários em termos de higiene, de isolamento, mas também descansarmos, confiarmos o nosso coração e as nossas vidas à soberania desse Deus que tem o controle de toda a história. Mais uma vez, quero encerrar esse vídeo lendo as palavras do profeta Jeremias. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu próprio caminho. Que Deus o abençoe.